Senhor para os amados irmãos, amém? Amém. Podem sentar, amados irmãos. Glória a Jesus. Estamos felizes, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na casa dele para adorar, bendizer e exaltar o nome dele, que é digno de toda a honra e toda a glória. Hoje eu trouxe meus 2 exemplares, João Ferreira de Almeida e Nova Versão Internacional, na NVI, até para que facilitar o nosso ensino, o nosso aprendizado. Nós vamos entrar a partir de hoje na carta de Paulo, aos Romanos e às demais, as 13 cartas de Paulo, mais o livro de Hebreus, que alguns dizem que foi Paulo, outros dizem não ser. Mas independente, nós vamos estudar as 13 cartas de Paulo a partir de agora. E como diz o apóstolo Pedro, há pontos de difíceis interpretação, mas nós vamos tentar estudar o essencial para nossas vidas. Aquilo que é difícil interpretação, a gente tenta entrar no consenso, porque realmente há pontos de difícil interpretação. Mas o nosso Deus é quem nos esclarece, é quem nos abre a mente. Esse irmão Paulo, ele vai escrever aos Colossenses no capítulo 4, não sei se é o 3, se é o 6, o versículo, mas aí ele vai dizer para a igreja, orasse para ele, para que Deus abrisse a porta da palavra. Se o pastor, pode abrir para o pastor Flusval, em Colossenses 4, ou é 3 ou é 6, orando juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos dos mistérios de Cristo. Então a palavra de Deus, ela é um livro de revelações, Deuteronômio 29 vai dizer que as coisas reveladas é para nós, as encobertas é para o Senhor Jesus. Então há coisas na palavra de Deus que são encobertas e não serão reveladas, e há coisas que são reveladas. Então nós vamos estudar na medida que Deus vai nos dando entendimento. É o 4, 3, pastor? 3, pode ler, pastor. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Amém? A minha tradução vai dizer, para que Deus nos abra a porta da palavra. É a mesma coisa, só que uma tradução diferente. NVI, ok, eu estou com ela aqui. Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra de Deus, livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, Agora deixou de ser livro, passa a ser uma carta. Carta de Paulo a Romanos, também chamado, a igreja de Roma. Paulo vai começar com uma saudação. No capítulo 1, do verso 1 ao verso 7, é uma saudação. Só que uma saudação mais abrangente. Paulo fala assim: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo foi chamado para apóstolo lá em Atos, capítulo 9, nós estudamos. Separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo começa a sua carta dizendo que ele é servo, que ele é apóstolo, que ele foi separado para ministrar a palavra, segundo as profecias falaram de Jesus, E ele teve o encontro dele pessoalmente com o próprio Senhor Jesus, que é declarado Filho de Deus, Filho de Davi na carne e Filho de Deus em santificação. E ele diz no 5: recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre os quais vós também sois chamados para a sede de Jesus. A todos vós que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa era a saudação do apóstolo Paulo. Amém? Então, na nova versão, na NVI, ele vai dizer: prometido de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome,
nós recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência da fé que vem em Cristo Jesus. Então, Paulo traz uma saudação para nosso entendimento, de que nós fomos chamados para ser servos, para sermos filhos, para sermos aqueles que irão levar a mensagem, separados para o Evangelho, separado para ser pregador do Evangelho. Aqui se cumpre Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então lá em Marcos 16:15, quando Jesus nos chama para ser, ide é um chamado, né? Ide. Quando Jesus nos chama para ir, você já tem uma incumbência. A partir do momento que você recebe a Cristo como seu Salvador, e você passa a saber quem é Jesus Cristo, porque Ele vai fazer uma transformação na sua vida, você já pode começar a pregar a palavra. Ainda que você não conheça a palavra na sua totalidade, porque eu também não conheço, né? Eu estudo a palavra, eu leio a palavra, anos lendo a palavra, mas eu não tenho conhecimento total da palavra. Por quê? Porque eu acabei de ler e pedi para o meu amado pastor ler, né? Eu acabei de ler e pedi para o meu querido pastor ler. Está lá em Colossenses 4:3, né? A palavra é uma porta. A palavra é uma porta a ser revelada. A ser revelada. Só que nem tudo é revelado. Está em Deuteronômio 29. Ok? Então nem tudo vai ser revelado, mas a palavra é uma porta. Se você sentir uma necessidade de aprender algo da palavra, você ore a Deus. Se aquilo for para ser revelado, será. Algumas coisas não serão. Se você ler o Apocalipse, João faz uma pergunta ao Espírito Santo, a Jesus, e fala: não é para escrever mais, né? Agora não é para escrever mais. Então João talvez ouviu coisas que não foi lhe permitido mais escrever. E você vai aprender através do estudo da palavra de Deus que Paulo tem mais uma carta, que é a 14ª, que está perdida. É 3 Coríntios, tem 1 Coríntios, 2 Coríntios e 3 Coríntios. A 3 Coríntios está perdida até hoje. Se está perdido, é porque Deus não quis que entrasse aqui. E se Deus não quis, é não revelada. Concordam comigo? Se não está aqui, não é revelada. Senão a gente teria ela. Se amanhã for permitido acharem esse pergaminho, esse manuscrito, se não foi queimado, nós teremos mais uma porção da palavra. Aí vamos ver o que tem lá. Mas não precisa. O que temos já é o suficiente para a salvação. Bem, agora Paulo vai falar da fé dos romanos, do versículo 8 até o 15. Eu dou graças ao meu Deus, através de Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. É uma bênção, irmão, quando a nossa cidade é conhecida pela fé, né? Jandira é uma cidade de crente. Isso é legal, isso é muito bacana. Quem dera se todas as cidades fossem conhecidas assim. Eu tenho a honra de ter nascido numa cidade que é chamada de terra de protestante, Alto Jequitibá, Minas Gerais, né? Quando eu nasci era Presidente Soares, agora virou Alto Jequitibá. Então eu já não nasci em lugar nenhum, né? Se procurar minha cidade no mapa, ela não existe mais. Ela tornou-se a Alto Jequitibá. E do lado dela tem Mamirim, que é terra de padre. Então Mamirim é conhecida como terra de padre. Alto Jequitibá, terra de protestante. Legal, quando Jandira fosse conhecida a terra dos crentes, a terra dos protestantes, a terra dos Bíblia. Isso é bacana. E Paulo vai dizer: em todo mundo já se sabe que há crente em Roma, porque Deus é quem eu sigo, meu Espírito, o Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós nas minhas orações, pedindo a Deus que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me dê uma ocasião de ter convosco. Paulo vai falar aos irmãos de Roma que ele sempre orava pelos irmãos de Roma. Eu tenho certeza que o pastor Floresvaldo ora pelos irmãos de Sicília, orava pelos irmãos do Belval, ele ora pelos irmãos de Itu. Eu tenho certeza que ele ora pelos irmãos do Paraná, de Florianópolis, e nós como igreja também devemos orar pelos nossos irmãos espalhados por todo esse planeta Terra,
independente de rótulo. Porque quando nós olhamos a igreja como um reino, nós não olhamos o rótulo. Nós pregamos a Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Então não tem rótulo. A igreja de Jesus, irmão, não tem nome. Despertar a igreja de Jesus, não existe isso. A igreja de Jesus está lá em Tito, primeiro T maiúsculo, segundo T minúsculo, 2,14. Aqui está a igreja do Senhor, a igreja que vai subir ao céu. Aqui não está escrito Assembleia Batista, Metodista, Wesleyana, Presbiteriana. Ali está escrito: Jesus veio para purificar para si um povo santo, seu, especial, zeloso e de boas obras. Esse é o povo que vai morar no céu. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Não tem rótulo. O que mais me impressiona é que, infelizmente, as pessoas hoje adoram às vezes mais o rótulo do que o próprio Evangelho, o próprio Senhor Jesus. Tem irmãos que são idólatras do rótulo. Se ele é não vou citar nome aqui, mas vou colocar Despertai, a qual eu faço parte, não tem problema. Ele é da Despertai, ele não dá paz do Senhor para a Assembleia de Deus, Jesus salva. Por quê? Porque lá é Jesus salva, que é Despertai, então não dá paz do Senhor, é oi. Por quê? Não faz parte do ministério. Ele está dizendo que ele é idólatra, ele é adorador de rótulo. Irmãos, quando eu saio para pregar a palavra de Deus, eu ganho uma alma. A pessoa, pastor, o senhor congrega onde? Congrega na Assembleia de Deus Despertai. Onde que é? Costa Silva 56, é isso, pastor? Chique, né? Aí, fala, mas eu moro em Carapicuíba, então não venha para cá. Então peça a Deus para abrir uma porta para você, perto da onde você congrega. Só tem uma coisa: a igreja mais perto da sua casa, talvez não seja a igreja que mais pareça com Cristo. Aí, meu filho, não fica não, vai para longe. Aí essa é a diferença. Às vezes a igreja é do lado da tua casa, mas ela não se parece com Cristo. Ou seja, ela é perto da tua casa, mas ela está longe de Cristo. Ela está perto da sua casa, mas ela não se parece com Cristo. Aí você tem que avaliar a igreja e chegar à conclusão que vale a pena pegar um ônibus, um Uber e andar um pouquinho mais longe, para você realmente ouvir a palavra de Deus na sua essência como ela é. Infelizmente nós temos isso hoje. Então Paulo fala assim: eu desejo ver-vos. Observe que Paulo foi preso em Roma, ficou 2 anos preso em Roma e morreu em Roma. Então você entende que essa carta foi escrita antes de Paulo ir para Roma, porque ele vai dizer no verso 11: eu desejo ir até vocês, no 10, né? Que Deus me deu a ocasião de ir a Roma, que eu desejo comunicar um dom espiritual, a fim de confortar vocês, né? Para que eu também seja consolado pela fé linda de vocês. Então ele não estava em Roma, então não foi nos últimos 2 anos de sua vida que a carta de Paulo aos Romanos foi escrita. Provavelmente foi bem antes, né? Paulo foi preso em Roma, ficou 2 anos e ali ele morreu. Como ele desejava ver os irmãos de Roma, essa carta foi escrita bem antes dele ser levado a Roma. Então ele diz: irmãos, no 13, não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes eu propus de ter convosco, mas até agora tem sido impedido. Nós já estudamos isso lá em Atos, né? Capítulo 13, não é isso? 13 ou 16? Atos 16, muito bem. 16, o Espírito Santo me impediu. No 7, o Espírito de Jesus não permitiu. Nós já explicamos sobre isso. Há coisas que Deus não vai permitir que nós façamos. Por quê? Porque Deus já viu o fim dela. Eu vou dar um exemplo claro. O pai fala para o filho: não compre a moto. O filho: mas eu quero a moto. O pai fala: não compra. Eu quero. Não compra. Eu quero. Não compra. Eu quero. Ele desobedece o pai, compra a moto e morre de acidente de moto. Deus já viu tudo isso. Então, quando Deus nos impede de tomar certa atitude ou certa direção, é porque Ele já viu o fim dele. Então, assim, não peça a Deus para fazer a tua vontade, mas peça a Deus para fazer a vontade dele. Nós temos um grande exemplo, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo estava apanhando, estava lá no Getsemane orando, não tinha apanhado ainda, mas ele já estava sentindo a agonia da morte. Tanto é que o seu suor se transformou em gotas de sangue, e ele diz: Pai, se possível, passa de mim este. Era possível, porque para Deus não existe impossível. Só que, todavia, não seja feita a minha.
Então era possível passar? Era. Mas se Jesus não morresse, ai de nós, não teríamos direito à salvação. Mas, todavia, seja feita a tua. Então, Pai, eu queria aquele emprego, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Hoje eu tenho umas visões tão diferentes das coisas. Hoje, às vezes, a pessoa fala assim: eu perdi o emprego, eu estou tão chateado. Eu falo: descansa. Às vezes você ia morrer lá 2 dias depois. Deus te tirou na demissão para você não morrer lá no seu emprego. Só que você só vê um lado. Infelizmente, nós temos essa grande dificuldade. A gente só olha o lado que machuca. Quer dar um exemplo fácil? Passa ali na rua, achou 100 reais. Eu achei 100 conto. Chega em casa, conta para a mulher, para os filhos, conta para o papagaio, conta para o cachorro, conta para todo mundo. Aí na manhã conta para o vizinho, conta tanto que achou o dono, tem que devolver, né? Aí beleza, 100 conto. Daqui a uma semana você já esqueceu aqueles 100 reais. Você já comeu, já virou churrasco, já virou uma conta de luz, acabou. Agora perde 100 reais. Você vai falar uma semana, um mês, 2 meses, passa 2 anos e fala: pastor, o senhor lembra aqueles 100 reais que eu pedi? Ô pastor, com um ano em 2016, meu Deus, nós estamos em 21. As coisas ruins, elas ficam gravadas. Nossa memória, a gente tem um grande problema de gravar muito as coisas ruins, as coisas negativas. E isso faz com que nós soframos mais ainda. Então nós temos que aprender a entender que Deus está no controle de todas as coisas e Ele realmente vai fazer o melhor para nós. Paulo termina dizendo: eu sou devedor a gregos contra bárbaros, a sábios como a ignorância. E o 15: quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Então eu estou pronto para ir a Roma, mas estou esperando só a vontade permissiva de Deus. Aqui Paulo simplesmente fala uma saudação e fala o desejo de ir para Roma. Agora, no verso 16, aí Paulo realmente começa a colocar o objetivo da carta dos irmãos de Roma. E esse versículo, ele deve ser marcado na sua Bíblia. Marca esse versículo, sublinha esse versículo, pinta esse versículo, porque esse versículo traz um grande aprendizado para nós. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por que eu não me envergonho? Porque o Evangelho, ele é poder para a salvação. Sem a salvação, nós não entramos no céu. E como que nós conhecemos a salvação? Através do Evangelho, através da palavra. Irmão, se a palavra não fosse escrita, a gente teria que acreditar naquilo que iríamos ouvir. Só que as coisas são distorcidas. Elas são tão distorcidas que Paulo vai chegar a dizer para os irmãos de Gálatas: olha, irmão, se alguém descer do céu, pode ser anjo, e pregar outro evangelho, maldito, anátema, não creia. Agora imagina se não houvesse o evangelho. Como nós creríamos? Cada um falaria uma coisa de um jeito. Um colocaria sua fé numa coisa, outro colocaria sua fé na outra. Você ficaria doido. Nós com certeza ficaríamos perdidos. Então, o Evangelho de Cristo, ele foi escrito para poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Lá em João 3 vai dizer: quem crê em mim será salvo. Quem não crê já está condenado. E ponto final. Foi o próprio Senhor Jesus que falou. Se não me falha a memória, é João 3,36. Então, Paulo vai dizer primeiro do judeu, também do grego. Ele está separando as classes: judeu e ímpio. O grego pode ser o ímpio, nós, né? O ímpio, o gentil. Quem não era judeu era ímpio, era gentil, era classe separada. Mas hoje nós vamos ver que nós não somos mais nem ímpio e nem mais gentil. Então eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Aqui tem um aprendizado para nós. Nós temos vergonha de Jesus hoje? Infelizmente, dentro da igreja muita gente tem. Eu vou dar um exemplo simples. Vocês podem até ficar com raiva de mim, mas tem pessoas que o pastor chama para dar um testemunho e não vem. Alguém tem um testemunho para dar? Tem muita gente que não vem por causa de vergonha. Quando você não vem por causa de vergonha, esse versículo serve como uma lição para nós. Eu ensinava na igreja a seguinte coisa: se o teu pastor te chamar pelo nome, venha para dar um testemunho. Mas eu não tenho testemunho. Tem, irmão. Quem tomou café hoje de manhã? Eu. Você já tem testemunho para dar, porque tem gente morrendo hoje que não tomou café. Quem almoçou hoje? Então, se você chegar aqui: irmão, eu
quero dizer que eu estou feliz com Jesus que eu almocei hoje, é um testemunho. Porque tem gente que não almoçou e pediu a Deus o almoço e o almoço não chegou. Para ele vai ser provado ainda. Então nós temos testemunho. Quem acordou hoje? Ficou de pé? Tem gente no hospital que não acordou. Tem gente no hospital que acordou, mas não ficou de pé. Tem gente no hospital que acordou, não ficou de pé e nem vai ficar, porque está entubado. Então nós temos testemunho. Qual? Estou de pé. Eu pude vir para a igreja. Eu posso falar. Eu posso sorrir. Eu posso dar um abraço. Então eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. É o que eu ensinava. Quando te chamarem para vir na frente dar um testemunho, por favor, venha. Porque se você falar que não, você está envergonhando a Cristo. Você está demonstrando que você tem vergonha. E para piorar, tem gente que já não anda mais com Bíblia. A Bíblia está no celular. Eu não sou contra pôr a Bíblia no telão, não, pastor. Mas na nossa igreja ela era proibida. A Bíblia só poderia estar no telão no culto de ensino da palavra. Durante a semana de maneira nenhuma. Pode pôr música, pode pôr harpa, mas Bíblia não. Porque a Bíblia você tem que trazer ela para a casa de Deus. Infelizmente, por causa do telão, tem gente que não traz a Bíblia. E por causa da vergonha, por causa do telão, ele fala, não tem telão na igreja. Eu não gosto de carregar a Bíblia, então melhor ainda, não precisa levar. Aí ele usa o telão para desculpa para não trazer a Bíblia para a igreja. Mas na verdade, o problema não é a Bíblia. O problema é ele carregar a Bíblia na rua e alguém ver. Meu Deus. Porque ele diz que não me envergonho. Tem gente que tem vergonha de dizer que é crente. Por quê? Porque ele não vive a palavra. E se alguém descobrir que ele é crente, aí o bicho pega. Então ele prefere não usar a Bíblia, não trazer a Bíblia e usar o celular, é mais fácil. Ou então comprar a Bíblia desse tamanho assim, ó, para andar debaixo das axilas. Aí tem que ter uma visão de águia, né? Aí tem que ter uma visão de águia, né, minha amada? Desodorante. Então, irmãos, não me envergonhe. Que nós possamos, todos nós, abraçar isso para a gente. Não se envergonhe. Não se envergonhe de falar de Jesus, de carregar uma Bíblia, de orar. Não se envergonhe de dar um testemunho. Não se envergonhe de cantar, se você for chamado para cantar. Não se envergonhe de fazer nada pelo reino dos céus. Porque Jesus vai dizer, aquele que se envergonhar de mim, aquele que me negar, vapt-vupt. Você me negou? Também te nego. Você tem vergonha de mim? Eu também vou ter vergonha de você. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por que nós não devemos ter vergonha, né? Por que o Evangelho é o poder? Porque nele, 17, porque nele no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então aquele nele é o Evangelho, está falando do Evangelho. Porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Ou seja, cada história relatada na Bíblia é um testemunho para nós crescermos a nossa fé. A Bíblia tem resposta para tudo. O pastor Floresvaldo leu hoje, foi lido também no domingo, né? Há tempo para todas as coisas. A gente cresce com o ensinamento da palavra. Há tempo para tudo. Há tempo para nascer, tempo para morrer. Deus sabe até o dia que nós vamos morrer, a hora, o minuto, o segundo, sabe? Então há um tempo para todas as coisas. Então a palavra de Deus vai nos ensinar a viver pela fé, a confiar em Deus. E aqui tem relatos e relatos e relatos de histórias que você vai viver, que alguém já viveu, já foi vencedor. Por isso que o Espírito Santo, ele é chamado de Consolador. Porque através da própria palavra nós somos consolados. A palavra de Deus ela vem para exortar, edificar e consolar. Amém? Bem, agora, irmãos, Paulo vai entrar batendo num assunto sério aqui no verso 18. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Olha o que Paulo vai dizer: todos que negam a verdade para viver uma vida de injustiça ou de mentira, há um juízo ou uma ira de Deus reservada para os tais. Do céu se manifesta a ira de Deus. O profeta Joel vai dizer: ai daqueles que desejam o dia do Senhor.
porque aquele dia será de escuridão, aquele dia será de trevas, aquele dia será de ais, aquele dia será de lamento, aquele dia será de choro. Não deseja o dia do Senhor. Ai daqueles que esperam esse dia se manifestar. Não espere, é bom nem estar aqui para ver. Por quê? Porque Deus manifestará a sua ira sobre todos os homens que tiram a verdade e colocam a mentira ou a injustiça. E ele vai dizer uma das verdades de injustiça, das inverdades que estava acontecendo. Ele vai dizer no 19, porquanto, ele vai dar uma exaltação a Deus primeiro. O que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus nos manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas para que fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Então Paulo vai dizer assim, Deus já se mostrou, Deus já se deu a conhecer a nós nas coisas que ele criou, né? Analise, irmão, o planeta Terra. Essa bola chamada Terra, ela fica flutuando no ar. Quem segura isso? Se você olhar o planeta Terra, o Brasil ele não está em cima. É uma bola, né? O Brasil não está em cima está Antártica. O Brasil está do lado. Então eu não ando assim, eu ando assim. Você nunca está andando em pé, você está andando de lado. Você vai para lá, para cá, você está andando assim, ó. Se eu estivesse em pé, você está lá em cima da Antártica, é uma bola. Me explica isso. Como é que a água do oceano está para baixo e não despenca? E como é que ela está em cima e não escorre? Vê a natureza, vê as flores, a criação, vê os passarinhos. Então ele fala que Deus já se manifesta nas coisas que estão criadas. O mar, o profeta Isaías vai dizer, Deus determinou o limite. A onda quebra ali, ela não passa. Por quê? Há uma ordem. Ah, não, tsunami, isso não é uma coisa fora do ponto. É uma coisa extra. É uma coisa anormal, chamada anomalia. Houve um maremoto lá de baixo. Aquilo, as placas tectônicas separam, a água desce, quando ela volta a água sobe. Só que vem da pressão. Então ela ultrapassa. Deus errou? Não, de maneira alguma. Porque quando aquilo passar, ele continua no mesmo lugar. Então as coisas de Deus, elas são indesculpáveis. Todos conhecem a Deus pela sua grandeza. Mas Paulo vai dizer agora no verso 21. Porquanto os homens, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graças como Deus, mas se desvaneceram, ou seja, tornaram-se vaidosos, o seu coração insensato, louco, tornou-se obscuro, e dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ou seja, a sabedoria do homem, vai estar aqui em 1 Coríntios 1, 27, é loucura diante de Deus, e a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Por isso que a ciência, ela vai contra a palavra, porque a ciência tenta provar contrário à palavra de Deus. O que a ciência diz hoje? Que nós homens viemos do macaco. Ué, mas se nós viemos do macaco, por que os macacos não continuam virando gente? Parou? Ué, se eu vim do chimpanzé, não era para ter chimpanzé, o chimpanzé era para viver uma certa idade e se transformar num homem, mas não tem mais, ué. Se eu vim do chimpanzé, por que o chimpanzé não vira mais gente? Então a ciência ela tenta mudar. Então eles tentam deturpar aquilo que Deus fez, tentam inventar uma história, e Deus chama a ciência de louca. Aí Deus vai chamar o homem agora de não sábio, tornou-se louco. Aí vai falar como que é o mundo lá fora. O 23. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, quadrúpedes, répteis. O que Deus está falando aqui no 23? Deus está falando de idolatria. Pegaram um Deus incorruptível e fizeram uma imagem de um homem corrupto e fizeram dele um Deus. Agora vamos adorar um homem. É São Pedro, é São Jorge, é São Benedito, é São Roque, é São Jandiro. É Deus para tudo quanto é lado. Mas aquilo é homem corrupto. E Deus fala, Paulo vai dizer, pegaram Deus incorruptível, pegaram a ciência de Deus,
pegaram ele está falando, a santidade de Deus e transformaram em algo corrupto e passaram a adorar aquilo. Ele vai dizer, pegaram, mudaram a glória de Deus. Agora, a glória é do boneco. Vamos dar um exemplo, lá para a Bíblia. Moisés sobe para o monte, 40 dias, não desce. O povo fala, Moisés morreu, Arão. Faz um Deus para nós, mas como fazer um Deus? Se Deus está o tempo todo falando conosco. Não, mas Moisés morreu. Se Moisés morreu, Deus não vai falar mais, então faz um outro Deus. Aí pega um ouro para dar para Arão, e Arão faz um bezerro. O que está escrito aqui? Homem, aves, quadrúpedes e répteis. Então agora é um bezerro. A China adora Buda, homem. A Índia adora rato, vaca, porco, macaco, tudo que tem direito. Répteis, quadrúpedes, aves. No Brasil, o Brasil tem a padroeira, que nunca apareceu para ninguém. E é tantos outros. Paulo está dizendo, pegaram a glória de Deus e deram para os homens e os... Só que lá em Isaías 42, 8, Isaías 48, 11, Deus diz, a glória dele, ele não dá para ninguém. A glória é dele. Vou até tirar a Bíblia aqui. É de Deus, acabou, no final. Se alguém quiser confirmar, confirma para mim. Isaías 42, 8, 48, 11. A glória é de Deus, ele não dá a glória dele para ninguém. Ele não divide a glória dele para ninguém. Então, olha quem está falando. A ira de Deus se manifestou sobre aquele povo que trocou a verdade em mentira. Então, tudo que é objeto de adoração é mentira. Tudo que é objeto de adoração é a não verdade, a inverdade, a injustiça. E a ira de Deus está reservada para as pessoas que cometem tais coisas. Por isso que Paulo vai escrever aos Gálatas, irmãos, não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Não erreis. Aí ele vai continuar. O que aconteceu no 24? Deus os entregou às concupiscências de seu coração, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Por que Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia? Para que seus corpos sejam desonrados. Aí está o 25 de novo. Mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o... Moisés desce do monte, pergunta para Arão, o que é isso? Ele falou, me deram ouro, eu joguei no forro, apareceu um bezerro. Eu falei, caramba, Arão era bom, hein? Fogo derretido, água de sésamo, cabrito. Aí nasceu um cabrito. Mais uma mentira. Pegou o bezerro, né? Tem que fazer a orelha, tem que fazer o pé. Como é que deu isso? Até para mentir é difícil. Ou mente para falar uma mentira, aí o negócio fica mais complicado. Deu isso, não tem como. Trocaram. E Deus fala com Moisés lá em cima, desce. Desce! Porque bastou 40 dias para o povo se perverter. Às vezes eu penso que a igreja é difícil hoje, pastor. Mas o povo viu o mar se abrir. O povo viu as 10 pragas. O povo viu os primogênitos serem salvos. O povo viu tanta bênção. Passou 40 dias. Carne caindo do céu. 40 dias. Deus foi esquecido. 40 dias foi necessário para esquecer Deus. E mudaram a glória de Deus incorrupta por uma imagem mentirosa. Então o que acontece, irmãos? Todas essas imagens hoje são focos de demônio. Por isso que você vê algumas coisas acontecendo, até milagres acontecem. Por quê? Porque Satanás também tem essa autoridade. Até porque acontece. Lembra daquela mulher que entrou corcunda no templo? Jesus curou ela. Dito assim, e saindo o demônio, endireitou-se a... Então aquela mulher nunca foi doente, nunca foi aleijada. Ela era endemoniada. E o demônio trouxe uma... Então vamos lá, a gente não é besta, nem burro.
Então, se Satanás manda o demônio entrar numa pessoa, ela fica doente, ela vai ficar doente. Aí, se Satanás manda ela fazer uma... Hã? Fazer uma... A gente fala voto. Pro bicho é uma... Oferenda. Não. O pacto. Não, você vai lá pagar promessa. Promessa. Aí você faz uma promessa pro rapazinho ali, que você criou com a mão. Aí o Satanás fala por quê? Pro diabinho. Sai. Quando ele sai, ela é? Quem vai receber a honra? Não é assim que acontece hoje? Vai nos templos pagão, ver o que tem lá. Objetos de cura. Mas isso tudo em verdade. Só que a ira de Deus está reservada. Mudaram a glória do Deus Todo-Poderoso em imagens de mentira. Aí o que Deus faz? Pula, pode pular para o outro aí, faz favor, 26. Olha o que ele diz no 24. Deus os entregou às concupiscências. Olha o que ele diz no 26. Deus os abandonou às paixões infames. No 24, Deus os entregou. No 26, Deus os abandonou. Vou chegar no 28, que vai dizer Deus... Perdi aqui, vamos lá. 24, Deus os entregou. No 26, Deus os abandonou. O que acontece? 28, Deus os entregou de novo a um sentimento perverso. 24, Deus os entregou às paixões infames. No 26, Deus os entregou ao sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Volta para o 26. Deus os entregou às paixões infames. Aí ele vai falar o quê? Porque até as suas mulheres mudaram o uso contrário a... O que ele está falando ali? Contrário. Lesbianismo. As mulheres não têm mais relacionamento com homem. Agora é relacionamento com mulher. Está falando de lesbianismo. Então, quando você vê o lesbianismo, o que é o lesbianismo? É um sentimento perverso, é uma paixão infame que Deus permitiu o erro. Para quê? Para que a ira dele seja manifestada ou exercida no julgamento. Mas como que é isso? Deus abandonou? É o negócio da moto. Não compra, mas eu quero. Não compra, mas eu quero. Não compra, mas eu quero. Não compra, então compra. Você quer comprar? Compra. Você quer fazer? Faça. Por que nós entramos? Nós vamos chegar a Romanos 9, 10, 11. O povo de Israel duro, não entenderam a salvação, não entenderam o mar se abrir. 40 dias Moisés no monte, já fizeram um bezerro, não entenderam o que os profetas disseram, não entenderam os mandamentos, não reconheceram Jesus. Aí Deus fala: vocês não reconhecem nada, o coração de vocês é duro. Então Paulo prega para aqueles que não tinham direito, os gentios. Se o coração de vocês está duro, então vamos pregar para quem está com o coração mais maleável, que éramos nós, gentios. Deus os entregou às suas paixões infames. O que é o lesbianismo hoje? É uma paixão não aprovada, é uma paixão repudiada, é uma paixão totalmente abominável. Mulher, quando se deita com mulher, é abominável aos olhos de Deus. Pula mais um, 27. Também os homens deixaram o uso da mulher, e agora é homem com... O que é isso? É a ira de Deus sobre a humanidade. Deus os abandonou. Então o homem que quer viver com o homem, ele já está debaixo da ira de Deus. A mulher que quer viver com a mulher, ela já está debaixo da ira de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje nós estamos podendo pregar a palavra de Deus. Amanhã talvez não possamos mais pregar isso. Só tem uma coisa: nós continuaremos pregando a palavra de Deus. Só tem outra coisa: se nós formos presos, a ira de Deus vai continuar. A pessoa que morrer desse jeito vai adentrar no inferno comigo preso, né? Como diz Paulo Monte, comigo ou semigo, né? A pessoa vai continuar debaixo da ira.
Se não tiver mais pregador, vai continuar debaixo da ira, porque já estão debaixo da ira. Na realidade, Deus está dando chance. E por que essas pessoas estão assim, irmãos? A explicação está aqui. Porque mudaram a glória do Deus incorruptível em imagem de homens e semelhanças de coisas que são corruptas. Ou seja, trocaram a verdade em... Então as pessoas que estão vivendo isso estão querendo viver uma mentira. Irmão, isso é uma coisa tão louca, que para pensar. Deus fez Adão e fez Eva e falou: meu filho, cresça, né? Como assim, né? Trabalho. Né? Vou falar assim para as crianças, não, né? As crianças que estão aí, né? Trabalho, né? Vamos trabalhar. Põe a humanidade para crescer. Um homem e uma mulher. Então Deus fez Adão e... Não foi Ivo, né? Não. Amém. Adão e Ivo não ia dar certo. Adão e... Eva. Agora vamos lá. Se um homem casa com um homem, ele vai gerar frutos. E uma mulher casa com mulher, gera frutos. Então sabe o que acontece? Se uma geração dura 100 anos, daqui a 100 anos, 7 bilhões de pessoas estão mortas. Só que não está nascendo mais. O casal hoje é 2 filhos no máximo. Os homens não querem mulher, as mulheres não querem homem, então uma bagunça. Só resumindo, se Jesus demorar 100 anos para voltar, você imagina o caos que vai estar a Terra. Imagina se de 7 bilhões tiver 500 milhões em todo o planeta. Não tem gente para trabalhar, não tem gente para cozinhar, não tem gente para plantar. Como é que vai ser? Idade da pedra. Cada um por si cavucando o chão para ver se acha batata para comer. Imagina só como Satanás consegue trabalhar na mente das pessoas. Isso aqui nada mais é que a destruição do planeta. Só que tem um incentivo, né? Hoje se prega que a Terra tem muita gente e não dá mais conta de alimentar essas pessoas. Então isso aqui é viável. Isso aqui é aprovado. Isso aqui está sendo aprovado em todo mundo. E o país que não aprova, ele está fora da realidade. Mas eu quero dizer para você uma coisa: pode o mundo todo vir contra a palavra de Deus, nós devemos permanecer com a palavra. A palavra ela tem que ser pregada, independente se levantar todo o planeta Terra contra ela, ela prevalece. É mesmo, glória a Deus. Qualquer lei, irmão, nós devemos obedecer. Agora, a lei que vier contra a palavra, não devemos obedecer. Jamais obedecer uma lei que estão querendo proibir os pastores de pregar sobre o homossexualismo. Impossível. A Bíblia ensina. Agora, nós não estamos pregando para matar, para destruir. Pelo contrário, o homossexual, ele tem que ser amado. Eu converso com o homossexual, não vejo problema, né? Eu só fico meio assustado com tanta desmunheca. A mulher não desmunheca, o cara quer desmunhecar, desmunheca. Para que isso, gente? Seja boiola e ponto final. Mas aí, ele quer passar na gente, mas não precisa disso. Mas eu converso. Por quê? Porque se eu não conversar, como eu ganho ele para Cristo? É verdade. Agora, uma coisa é você conversar. Uma outra coisa é você não ter a coragem de falar a verdade para ele. Por quê? Porque você tem vergonha do Evangelho de... Verso 16, eu não me envergonho, eu falo, eu tenho que falar. Pula, 28. Irmão, já passei tanto sufoco esse negócio aí. Não vou contar não. É só Jesus na casa. Eu recebi uma cantada, mas tão bem dada. Que eu, pastor, eu devo ter ficado vermelho igual a cor da pastora Bruna, da pastora Cláudia lá. O cara me fez uma proposta, mas indecente. Falei, Jesus, eu não estou nesse mundo não. Só que eu fiz, qual é, irmão? Eu falei assim, meu filho, eu sirvo a Jesus, eu sou cristão. Ele pediu desculpa, ele está na paz. Só que agora você ouve a palavra de Deus um pouquinho. Você me fez uma proposta, eu fiquei ouvindo. Então, vamos ouvir a palavra de Deus. Preguei para ele. Se converteu não, mas eu não fui grosso, eu não fui estúpido, eu não detonei a vida dele. Pelo contrário, eu falei, meu filho, eu sou cristão, sirvo a Jesus. Expliquei para ele a situação, o que a Bíblia ensina. Ele me agradeceu e deu tchau. Eu falei, tchau, Deus te abençoe, vai com Deus, te dê sabedoria. É estreito. Tem uma lei que está tramitando há muitos anos, ainda não foi aprovada, que é a PL 122. E conheço ela. Quando essa lei for aprovada, a Bíblia vai se tornar um livro fora da lei.
Aí o complicado. Aí será proibido realmente falar sobre isso. Não precisa muito não, pastor. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, os cristãos que vão votar no Lula deviam ter vergonha na cara, não tem vergonha de falar, mas o senhor Inácio Lula da Silva disse que se ele for eleito em 2022, que Deus não vai deixar, nós temos a certeza que Deus não vai deixar, ele vai pôr um breque nos padres e nos pastores, ou seja, ele vai pôr uma restrição. Primeira restrição: pastor e padre não entram na política. E a segunda vai ser o que nós vamos poder pregar aqui ou não. Então tomamos cuidado com o que vamos votar, viu, irmão? Você vota no capeta e depois fala que o Brasil toma uma porcaria, você pôs ele lá, né? É muita coisa errada que vai vir. Então vai o 28, né? Eles não se importaram de ter conhecimento. Observe, eles não se importaram em ter conhecimento de Deus. Eles não querem saber de Deus. Então Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Por que não convém? Porque não convém. Mulher com mulher não gera filho, homem com homem não gera filho. Isso é abominável, isso é pecado. Verso 29. Bem, verso 29, vou ler na nova VI aqui. Paulo vai dizer o seguinte: eles tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, de maldade, são gananciosos, são depravados, cheios de inveja, são homicidas, são rivais, são enganosos, são maliciosos, bisbilhoteiros, caluniadores, são inimigos de Deus, são insolentes, são arrogantes, são presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos pais, insensatos, desleais, não têm amor pela família e são implacáveis. Olha o que essa turma toda carrega sobre si. Imagina, pastor, se o senhor fosse julgado por homicida, já é ruim. Imagina que, eu não contei não, mas acho que tem uns 15 aqui. Imagina, homicida não obedece pai, irresponsável, injuriador, soberbo, presunçoso, inventa mal, desobediente, por aí vai. Imagina a ira de Deus sobre esse povo que não quis ter o conhecimento de Deus. Sodoma e Gomorra. Muito bem. E por que a ira de Deus virá sobre eles? Coloca para mim, se for possível, no telão, filho. João 12, 48. Por que a ira de Deus virá? Porque não quiseram ter o conhecimento. Vamos voltar um pouquinho lá, passar um pouquinho para frente? Vamos lá em 2 Coríntios 4,4. 2 Coríntios 4,4. Diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento dos... Então Satanás cega, certo? Mas Romanos 12,3 vai dizer assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovação do entendimento. É o 2, né, pastor? É o 2, obrigado. Quanto mais vai descendo, mais a letra fica feia, viu, irmão? Normal. Então vamos lá. Satanás, ele tira o entendimento para que não resplandeça a luz do evangelho de... Mas Paulo vai dizer aos romanos, nós vamos chegar, para nós transformarmos pela renovação do nosso... Então nós precisamos ler a Bíblia para ter a mente aberta. Vamos voltar aqui, ó, Colossenses 4,3, nos abre a porta da palavra para falarmos do mistério de Cristo. Quanto mais você conhece, mais você se torna pregador. Quanto mais você cresce no conhecimento, mais você se torna um pedagogo. Quanto mais você cresce na palavra, mais é um aio. Quanto mais você cresce na palavra, mais tem chance de Deus te usar para ensinar a palavra. Tem professor aqui? Não tem professor? Nenhum? Tem professor de escola dominical aqui? Tem, né? Pastora Cláudia Ninguém vai levantar a mão, gente? Só a pastora Cláudia? Quem é professor? Pastor, levanta a mão, pastor, vocês são. Quem é professor aqui e aprendeu alguma coisa para ensinar? Quem dá aula de trânsito? Quem aprendeu para dar aula para quem não sabe. Quem dá aula de matemática? Quem aprendeu para ensinar quem não sabe. Quem dá aula de português? Quem aprendeu para ensinar quem não sabe. E quem dá aula de céu? A palavra está lá. Quem rejeita a mim, diz Jesus, não receber a minha palavra, eu não estou preocupado com isso. É o que Jesus está falando ali. Você não quer conhecer a mim? Você não quer conhecer a minha palavra? Eu não estou preocupado com isso. É o que Jesus está dizendo. Por quê? Porque essa palavra que você não quer conhecer, é essa palavra que vai te condenar.
todo mundo devia estar no culto de ensino. Se você não quer conhecer a palavra, Jesus está dizendo assim, amém. Se você não quer conhecer mais de mim, amém. Eu não estou nem aí, porque a minha palavra vai te julgar. Está ali, ó. Eu gosto do pastor Renato, porque ele não prega dele, ele prega de Bíblia. Tudo que eu falo, eu mostro onde que está. Para que você não fale que eu estou falando heresia. Essa palavra vai te julgar no último, não é o último dia da sua vida, não, irmão. O último dia do julgamento. É o dia da grande ira. É o dia do juízo. É o ai daqueles que querem o dia do Senhor. Abre para mim aí Joel 2. Dá uma olhadinha para mim, pastor Marcelo. Joel 2. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Vê qual versículo. Eu vou pôr aqui. Cuidado, irmão, para você não passar por isso aqui. Profeta Joel 2. Ai. Deixa eu só um ai bem grande. Glória a Jesus. Oséias, Joel, eu vou te ajudar, pastor. Vamos lá. Joel 2 está aqui. Pastor, me perdoa. Joel 1, tá? Joel 1,15. O 2 também fala, mas a palavra ai está no Joel 1,15. O 2 vai falar, mas ele não fala ai daquele. Joel 1,15. Ai daquele dia. Pode ler, pastor? Quer ler? Pode ler. Daquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Agora leu 2:1. Nossa, desculpa. 2:1, pode ler o capítulo 2:1. Tocai a buzina em Sião. Tocai a buzina, é um alerta. Pá! E clamai em alta voz do monte. Pregai do monte para que todos possam ouvir. Da minha santidade. Qual é a pregação? Perturbem-se todos os moradores da terra. Perturbação. Por quê? O dia do Senhor vem. E ele? Está perto. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O arrebatamento para quem ficar já é o começo do dia do Senhor. Porque vai doer. Quando você olhar para o lado e não ver papai, mamãe, pastor, irmão, presbítero e não ver, já vai começar a doer. Vai ser difícil. Já vai ser o dia do Senhor começando para a tua vida. Então ele vai dizer, cuidado com esse dia. Então eu não vou julgar ninguém. Jesus está dizendo, mas as minhas palavras vão julgar. Aí o que ele termina no 30? Os quais, conhecendo a justiça de Deus, olha só, irmão, conhecendo a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Então vamos lá. Quem pratica iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmurador, detrator, aborrecedor de Deus, injuriador, soberbo, presunçoso, inventor de males, desobediente a pai e mãe, nestos, infiéis nos contratos, sem... Desse infiéis no contrato aqui eu não vou falar hoje não, tá? Mas quem se divorcia é infiel no contrato. O que é um casamento? Aliança. Mas o nome do juiz é o quê? Contrato. Infiéis no? Sem misericórdia. Esses vão passar pela justiça de Deus. Quais são a justiça de Deus? São dignos de morte que tais coisas. Então ele diz, não somente as fazem, mas também consente com que as... Você é pecador tanto quanto ele. Quando você consente com o homicida, você é pecador tanto quanto ele. Quando você assiste pornografia, você é pecador tanto quanto aqueles que estão fazendo o ato sexual. Quando você consente com o adultério, quando você consente com o adultério, você é pecador tanto quanto ele. Quando você vai num casamento de homossexual, você é pecador como ele. Né? Esses dias encontrei um crente e falou, vou no casamento da minha prima. Só que era lésbica. Eu falei, você vai? Romanos 1,32. Você não faz. Ou faz, mas... Tá faltando um pedaço aí. São dignos de morte que tais coisas praticam. E não somente as fazem, mas também consente com quem as faz. Cuidado com o que você aprova. Cuidado!
Tem muitos pais aconselhando o filho, divorcia dele. Ué, mas e o contrato? E a assinatura perante o juiz e a testemunha? E o viver contigo até que a morte me separe? Ah, mas não dá certo, mas se o joelho no chão, e a oração, e a busca em Deus, e a tentativa de tentar dar certo, e a luta para dar certo. Eu não entendo que quando está namorando, chega bombonzinho, chega flor, chega cartinha, chega coraçãozinho no zap, aí quando casa, acaba. E por que acaba? Porque já não tem mais a vontade de ser o que era antes, por isso que o casamento acaba. Agora, pega um casal de 30 anos de casado aí como eu, o pastor Marcelo, o pastor Floresvaldo, que já passou dos 30 de matrimônio. O que a gente faz para manter o matrimônio? É a mesma coisa. Eu chamo de chuchuzinho, né? Apesar de que a gente sabe que o chuchu, né? Não tem gosto de nada. Mas é melhor chamar de chuchuzinho do que de mala, né? Sua mala, seu baú. Chama de chuchuzinho, docinho de coco, melzinho, benzinho, amorzinho. Por quê? Tenta voltar 30 anos atrás para salvar. Aí não, é mais fácil terminar. Por que é mais fácil? Porque a gostosona lá na rua, que tá dando em cima de você, que tem umas coxas bonitonas, tem 18 anos. É mais fácil terminar. Arruma a sua, é melhor arrumar a sua. Investe. Ganhei pão doce hoje. Investe nela. Ganhei pão doce hoje. Foi, Literal? açucarado com coco. Isso é bom. Você quer bom, Jesus? Eu levanto cedo, faço café, levo café na minha cama para minha esposa. Aí sim. Só que tem dia que ela levanta primeiro que eu e levo o café na cama para mim. Assim que é bom. Ai, que bonito. É legal, pode passear com a esposa, passeia, pode levar ela para comer fora, leve, pode dar um presentinho para ela, dê. Isso é que é bom. Quer beijar o dedo no pé dela? Manda ela lavar o pé primeiro. Vamos lá! Dia 5 tá chegando aí, pastor. Eita, Faz o glória. pix. Tá enrolado. Faça o pix. Faça o pix. Eu quero pix. Não quero beijo, não. Quero Esse negócio pix. de pix está dando muito roubo, Quero hein? pix. Vamos lá, capítulo 2, para terminar. Vamos lá. Então, irmãos, é inexcusável, é desculpável quando julgas o homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo, naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo. Paulo está dizendo, essas pessoas não merecem ser julgadas por nós, é o que Jesus falou, eu não julgo, deixa a minha palavra julgar. Então você ensina a palavra. Existe um julgamento que nós podemos fazer sim, baseado à luz da palavra de Deus. Eu posso chegar por um desviado, eu posso chegar por essas pessoas que nós acabamos de ler e falar, meu amado, a palavra de Deus diz assim. Se você não tomar uma posição, a palavra de Deus diz que você vai descer ao inferno. Então eu estou fazendo um julgamento da vida dele baseado na palavra. Mas eu também vou oferecer a ele uma chance de se consertar mediante a... Agora, eu não posso julgar dizendo que o menino vai para o inferno, porque vai que no final da vida dele tem um encontro com Cristo e eu não vi. Então a gente não pode julgar. E Paulo vai dizer outra coisa. Bem sabemos que o juiz de Deus, 2:2, é segundo a verdade, né? Sempre vai ser. E tu, homem, que julga os que fazem tais coisas, cuida que fazendo as tuas escapar do juiz de Deus. Ou seja, você julga o homicida, mas se você amanhã se tornar homicida, você acha que Deus não vai te julgar? Vai. Você julga o que adultera, mas se amanhã você for um adulto, Deus não vai te julgar? Vai. O fato de você conhecer a palavra é pior ainda, que o julgamento é mais duro. Então Paulo está dizendo, você cuidado para não julgar, porque se você fizer a mesma coisa, o julgamento é o mesmo, não tem diferença. Eu sou cristão, mas fez o errado, paga o mesmo preço. É pior ainda, porque nós conhecemos a palavra. Então ele vai dizer, cuidado com o julgamento. No verso 4, ele vai falar, porque nós temos as riquezas de Deus, nós temos a benignidade de Deus, nós temos a paciência de Deus, a longanimidade de Deus. Então se nós ignorarmos tudo isso, que nos leva ao arrependimento, e segundo a dureza do nosso coração, nós vamos entesourar a ira para nós também no dia da ira, na manifestação do juízo. Significa o quê? Que o desviado que hoje estava adorando a Deus e ignorou tudo isso, largou tudo isso e foi viver conforme aquilo que o pessoal vivia lá fora, ele vai fazer o quê? Você ignorou a bondade de Deus que te leva ao arrependimento? É uma pergunta. O 4. Aí o 5 vai dizer, então, segundo a tua dureza do teu coração,
você também está entesourando para ti a ira de Deus naquele grande dia. Sabe o que significa? Que enquanto nós estamos aprendendo a palavra e vivendo a palavra, a ira está longe da gente. O dia que nós desprezarmos essa palavra e voltarmos a viver no mundo, nós vamos voltar a colher a ira de Deus sobre nós. Por isso que nós devemos lutar todos os dias para não desviar. Erramos, irmãos, erramos. Nós pedimos perdão a Deus todas as vezes. Eu às vezes vou orar a Deus e falo: Senhor, me perdoa minhas palavras, os meus atos, os meus pensamentos, aquilo que pensei, aquilo que passou, seja iniquidade, seja pecado, seja o que for, se eu fiz, se eu me portei, alguma coisa que eu falei mesmo sem perceber, mas que entristeceu o Senhor, mesmo que eu não tenha percebido, me perdoa, porque eu sou carente da misericórdia de Deus, e ai de mim, se não fosse a misericórdia de Deus. Eu não sou digno de subir aqui não, irmão. Você acha que eu sou? Eu falo com Deus que eu não sou. Você acha que eu sou arrogante de que eu subo aqui em cima? Não. Eu falo: Senhor, eu não sou digno de subir no altar para pregar a tua palavra. Eu estou lá por bondade, por graça, por misericórdia, porque o Senhor me escolheu. O pastor falou aqui no domingo: não foste vós que me escolheste a mim, mas eu escolhi e vos nomeei para que vades e deis. Onde que está isso? Ô, Marcos. Ganhou um bombom, pastor. Só não trouxe, tá? Está devendo, está na conta. Ganhou um bombom. João 15,16. Põe um pouquinho d'água para mim, por favor. Então, segundo a dureza do nosso coração, nós pagamos o preço. Então, irmãos, é melhor deixar o coraçãozinho mais maleável para a palavra, para não sofrermos. Então ele vai dizer: o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, que com perseverança buscou o bem, buscou a glória, buscou a honra e buscou a incorrupção, ou seja, buscou a viver uma vida digna, e a ira, a indignação aos desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, seja grego, seja quem for, e glória e honra e paz a qualquer um que faz o bem. Então Deus promete abençoar todos aqueles que praticam a justiça, que vivem a justiça, que querem a justiça e que andam na justiça. Mas o dia da ira está reservado para aqueles que não querem viver a justiça. Nós, pastores, nós temos a incumbência, o papel, todos vocês. Quando Jesus fala ide, ele não fala pastor, ide. Nós cristãos temos a incumbência de pregar o evangelho e ensinar a verdade. Agora, se não querem a verdade, Jesus deu a dica: prega a verdade. Não quer? Sacode a poeira. Haverá menos rigor para aquela cidade, mais rigor para aquela cidade do que para Sodoma e Gomorra. Ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Sodoma tivesse feito os milagres que foram feitos em ti, já teriam se arrependido há muito. Qual é o pecado de Sodoma e Gomorra? Homossexualismo. O homossexualismo era tão grande lá em Sodoma, tão grande, que quase que pegaram até os anjos. Até os anjos eles queriam pegar. Aí Deus arrebentou com o meio mundo. Mas Jesus fala: se lá tivesse feito os sinais que foram feitos aqui, eles teriam se convertido. Sabe o que eu aprendo com isso? Que se aqui dentro você ouvir a palavra, você não se converter, a palavra é assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque tem muitos lá fora que, se soubesse o que você sabe, ele não sairia daqui de dentro, e você quer sair. Então toma isso como uma reflexão, toma isso como uma exortação de Deus, e lute para não sair da presença de Deus. Bem, glória, honra e paz a todos que fazem o bem, porque para com Deus não há acepção de pessoas, ou seja, independente se a pessoa é ou não é, Deus vai ver o coração dela, tá? Lembre de Cornélio, um homem bom, sincero, mas não conhecia Deus. Pedro fala assim: vai lá na casa de Cornélio e prega para ele. Todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Irmão, eu não conhecia a lei, mas eu pequei, vou perecer do mesmo jeito, porque você transgrediu a Deus, a lei. Ah, mas eu não sabia, mas transgrediu. Ah, eu não sabia, transgrediu. Você viu que Paulo, quando ele fala lá do sumo sacerdote, que manda dar um tapa na boca dele,
Ele falou, paredes branqueadas, Deus te julgará. Aí o outro falou assim, você está injuriando o sumo sacerdote. Ele falou, é o sumo sacerdote? Ele pede perdão. Perdoa, porque a palavra de Deus diz, não injuriarás o sumo sacerdote. Eu não sabia que era o sumo sacerdote. Mas ele errou, tanto é que ele se arrependeu. Por quê? Ele não tinha conhecimento, mas fez. Se você passar no sinal vermelho e você erra, pois é. Lá em Campinas, está lá, foto, das 6 às 19. Passou no sinal vermelho, tira a foto do seu placa, manda a multa. 19h30, passou no sinal vermelho, não tem foto, ou seja, não tem. Então você pode passar no sinal vermelho? Pela lei da foto, pode. Pela lei do semáforo, não pode. Por que ele tira a foto? Porque é um cruzamento, dá salto. Então ele permite você passar no sinal. Então, para efeito de multa, você não recebe a penalização, mas o sinal vermelho ele continua sendo. Só que por causa do mundo mal que nós vivemos, abriram uma. Só que com a lei de Deus não há exceção. Não matarás, não matarás. Não adulterarás, não adulterarás. Honra teu pai, honra teu pai. Ok? Não fornicarás, não fornicarás. É assim vai, não cobiçarás, não fornicarás. Então vamos lá. Agora presta atenção no 13, irmãos. Os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas quem pratica a lei há de ser. Então quem conhece a Bíblia está no céu. Quem obedece a Bíblia. Por isso que naqueles dias muitos me dirão, eu fiz, eu conheci, eu sabia, mas não vivia na realidade. Tinha vida dupla, desviou-se. Então nós devemos tomar cuidado, porque não é conhecer a lei, é viver a lei. Jesus bateu nisso. Ouve o que eles pregam, mas não faça o que eles fazem. Pregavam a verdade, mas não viviam a verdade. Então nós precisamos realmente aprender para viver. Amém? Bem, no 16 ele vai dizer que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo. Chegará um dia que nós seremos julgados e não haverá mais segredos diante de Deus. Jesus fala que nada há encoberto que não venha a ser revelado. Hebreus 4,13 fala que não, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Aquilo que nós falamos, nós vamos dar conta. Aquilo que nós fazemos, nós vamos dar conta. A diferença é que nós vamos chegar na carta de Coríntios, é que se a nossa obra se queimar, todavia você pode ser salvo pelo fogo. E se ela não se queimar, você recebe a recompensa. Então, há o julgamento de Deus para juízo e há o julgamento de Jesus Cristo para galardão. Se você for até o julgamento de Deus, você está condenado. Se você não chegar no julgamento de Deus, você vai passar pelo tribunal de Cristo para galardão. Só que no tribunal de Cristo, as nossas obras serão provadas como que pelo fogo. Se queimar, o tal será salvo como pelo fogo. Ou seja, sabe quando o trem vem, quando vai pegar o cara puxa, a pessoa, nossa, foi salvo por um trigo, foi salvo por um gomo. É o ladrão da cruz. A obra dele se queimou. Ele era ladrão, tinha o que de obra? Nada. Mas ele foi salvo na hora de entrar na eternidade, na cruz. Ele foi salvo como que por um trigo. A obra se queimou, mas ele foi salvo. Galardão, não tem. Então nós precisamos aprender para viver segundo o Evangelho, porque nós seremos julgados por ele. Agora, irmão, para terminar, do 17 ao 29, Paulo vai dizer sobre a lei, sobre a circuncisão, porque todo lugar que Paulo pregava o Evangelho para os judeus, havia o problema da circuncisão. Porque Deus havia feito uma promessa para Abraão que todo macho com 8 dias devia ser circuncidado. E se não fosse circuncidado, não faria parte do povo. Os judeus carregam isso até hoje. O macho tem que ser circuncidado, senão ele não será aceito por Deus. Paulo vai ensinar agora para os irmãos de Roma a não necessidade mais da circuncisão. E ele vai explicar, né? A circuncisão eu já expliquei. É a criança macho que tem que operar a fimose. Fimose é a circuncisão, tá, irmão? Fica mais fácil. Você que chama-se judeu, repousa na lei, te glorias em Deus, sabe a vontade de Deus, aprova as coisas excelentes, acha que é guia dos cegos, você acha que é luz para que estou em trevas, você é instruidor do Nécio, 20,
mestre de criança, você tem a forma da ciência, tem a verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas. Tu que pregas que não se deve adulterar, adultera. Tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio ou profana. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Porque, como está escrito, o meu nome é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Paulo vai trazer uma instrução aqui para os irmãos de Roma, para aqueles judeus que se apegam na lei, que acham que a salvação é pela lei, e vai ensinar, já não é mais pela lei. Efésios 2,8, pela graça, sois, não vem de, é dom de, então é graça. O que é graça? Favor não merecido. Muito bem. O que é misericórdia? É o oposto da graça. A graça é o favor que eu não mereço, Deus dá. A misericórdia eu mereço, Deus não dá. É o contrário. Eu mereço uma chibatada, Deus não dá. Misericórdia. Eu não mereço a salvação, Deus dá. Graça. Ok? Então Paulo vai dizer, irmãos, já não é mais pela lei, porque você te glorias na lei, acha que a lei é tudo, vocês descumprem a lei, vocês adulteram, vocês profanam, cometem sacrilégio, vocês fazem as coisas contrárias. Irmão, tem muita gente hoje assim. Tem muita gente pregando em adultério, tem muita gente subindo no púlpito de forma errada, tem muita gente pegando o microfone para adorar e vivendo um pecado escondido, vivendo uma fornicação, vivendo um adultério, vivendo uma traição, vivendo uma vida dupla. Tem muita gente brincando, e Paulo está dizendo, você que ensina a lei não vive a lei. Você acha que você vai ser salvo? Até porque se você está brincando com Deus, até a graça está fugindo de você. Tem que tomar cuidado. Então Paulo vai falar, o nome de Deus é blasfemado por causa de vós. Já viu quando um pastor cai em adultério? Jesus paga o pato. Se Jesus, esses deuses dos crentes, não sei o que, aí o nome de Deus é blasfemado por quem errou. Paulo está falando, por causa de vós o nome de Deus está sendo blasfemado. A gente tem que tomar cuidado com o nosso testemunho de cristão. Porque quando a pessoa olhar para você e falar assim, você é crente, você já está envergonhando o nome de Cristo. E ai daquele por quem vier o escândalo, bom seria que nunca houvera nascido. É por isso que o escândalo, a nossa vida de cristão, o nosso testemunho de boca fechada, ele vale mais que a nossa pregação com a boca aberta. Eu pregando eu posso ganhar, mas eu de boca fechada eu posso ganhar mais. Por quê? Porque de boca fechada as pessoas vão ver em mim que eu sou cristão. Porque eu não falei nada, então ela veio e fala, aquele homem é homem de Deus. Como é que ela sabe? Você não falou nada, a sua vida, o seu testemunho. Agora, quando não tem um testemunho, tem um escândalo. E Paulo está dizendo, por causa de vocês que dão mau testemunho, o nome de Deus está sendo blasfemado. Então, irmãos, tenhamos cuidado. É muito perigoso ser cristão e viver lá fora uma vida dupla. É muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Paulo termina. A incircuncisão, na verdade, é proveitosa se tu guardares a lei. Mas se você é transgressor da lei, de que adianta a circuncisão? Ou seja, eu vou lá, circundo o menino e ele não consegue cumprir a lei. De que adiantou a circuncisão? Ele não consegue obedecer a lei? A circuncisão vai fazer o povo de Deus ser desobediente à lei? Não. Ele não consegue ser seguidor da lei. Como é que adianta a circuncisão? Não adianta em nada, ele não vive a lei, ele não obedece a lei. Aí Paulo vai dizer, se pois a incircuncisão guardar a lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Ou seja, eu não sou circuncidado, mas eu obedeço a palavra. Você é circuncidado e não obedece a palavra. Ele diz, qual que é melhor? O incircunciso, porque por ele obedecer a Deus, ele se torna circunciso. Mas não é o circunciso da carne, é o circunciso do coração. Por isso que a letra mata, o Espírito traz vida. Porque a letra é a lei, é a palavra, a qual nós não conseguimos cumprir. Aí Paulo termina. E se a incircuncisão, que por natureza é, se ela cumpre a lei, não te julgará porventura a ti que pela lei de circuncisão és transgressor da lei? Ou seja, eu sou incircunciso, mas obedeço a palavra. Aí você é circunciso e não obedece, eu vou julgar você. Eu vou te condenar.
Fala assim, eu obedeço a palavra de Deus, você não, mas você não é circunciso, não tem problema, mas eu sou obediente à palavra. Só que o judeu acha que o incircunciso é desobediente à palavra. Satanás ele tem sempre um jeito de parar. Satanás tem sempre uma maneira de tentar te bloquear. E ele coloca no coração do judeu que o incircunciso é desobediente, porque Deus falou para Abraão que quem não fosse circuncidado não faria parte do povo. Isso ficou na memória e nem Jesus conseguiu tirar isso do coração deles. Obedecer é melhor que sacrificar. Fechou. A circuncisão é um sacrifício. Houve uma guerra lá que foi vencida pela circuncisão. Vocês querem casar com as nossas meninas? Circunda todo macho. Circundou, foi lá e matou todo mundo sofrendo de dor. Melhor que sacrificar. Aí Paulo termina e vai dizer assim: não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a exterior na carne. Então, o que é o judeu e o que... Põe o 28 no quadro para mim, vamos lá, 2:28. Não é judeu, presta atenção, não é judeu ou Israel. Quando você lê judeu na Bíblia, pode trazer para Israel, tá? Que é o povo de Deus. Então não é o povo de Deus o que é exteriormente, não é aparência. O povo de Deus hoje é Israel, né? Israel está lá no Oriente Médio. Então não é mais a aparência que é o povo de Deus. E nem é mais a circuncisão na carne que é o povo de Deus. Quem é o povo de Deus hoje? É o 29. O povo de Deus hoje é o que é circunciso no coração, o que é o interior, no espírito, o que é no louvor, não da letra, o que vem de Deus. Então a salvação hoje ela não precisa mais de eu fazer uma circuncisão, não é mais o povo de Israel, nação. Por isso que hoje nós somos o Israel de Deus, porque nós fomos circuncidados no nosso coração e nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Eu não preciso mais da lei, eu preciso da graça. Mas como conhecedor da lei e obediente a Deus, eu tendo a graça, eu continuo sendo obediente. Agora, eu consigo cumprir a lei? Não. Por isso que há a graça. Por isso que Paulo vai dizer que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 2:16. Ninguém vai poder dizer: Senhor, eu estava na terra, eu era bonzinho, eu era bom, eu sabia de tudo, eu nunca fiz mal. Deus fala: nunca te conheci. Por quê? Não é pela lei, é graça. Faltou Jesus na sua vida, faltou você passar pelo processo. Não é assim que aconteceu com Cornélio? O anjo desceu, Deus tem visto as tuas esmolas, e elas têm subido a Deus, e ela tem agradado a... Mas você precisa conhecer quem te leva a Deus. Quem? Jesus. E como é que eu faço? Manda chamar Pedro. Pedro vem, prega Jesus, e todos são batizados com o Espírito. Simples. Foram circuncidados? No coração foram, porque conheceram e agora se tornaram o Israel de Deus. Nós somos Israel de Deus, amém? Amém. Nós temos a circuncisão no coração, amém? Amém. Então, aquele que está de pé, olhe para que não caia. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. E Cornélio era romano, né? Sim, fechou. Romano. Paulo já era romano, amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus.